E aí, pessoal? Tudo bem? A gente vai mergulhar num tema que sempre causa debate: a ordenação de mulheres na Igreja Católica. Preparados? Nossa, com certeza. É um assunto que gera muita polêmica, tanto dentro quanto fora da igreja. Afinal, por que essa restrição, né? E a Igreja tem seus argumentos, né? Baseados principalmente na tradição e na interpretação da Bíblia. O ponto central é que Jesus escolheu apenas homens como apóstolos. O que, segundo a Igreja, estabelece um precedente para a liderança masculina no sacerdócio. É isso mesmo. A interpretação tradicional defende que essa escolha de Jesus foi divina e deve ser seguida como modelo eterno. E aí entra aquele conceito de papéis complementares, onde o homem lidera e a mulher serve, cuida. O que, convenhamos, são um tanto desatualizado hoje em dia, né? Totalmente. A gente vive em um outro mundo, né? Mas, mesmo aceitando essa interpretação da Igreja, sobre a escolha de Jesus, a história da Igreja primitiva é mais complexa do que muita gente imagina. Verdade. Você sabia que Maria Madalena foi a primeira testemunha da ressurreição de Cristo? E naquela época, isso era um evento crucial, central para o cristianismo. E além disso, existiam as diaconisas, mulheres com funções importantes na igreja. Sério? Que interessante. Que funções elas desempenhavam? Elas realizavam batismos, auxiliavam os pobres, ou seja, as mulheres já ocuparam posições de autoridade religiosa no passado, o que torna a proibição atual ainda mais intrigante, não acha? Realmente coloca em questão essa proibição, né? Mas então, se a igreja se baseia na tradição, como explicar essas mulheres em posições de autoridade na igreja primitiva? Aí que as coisas ficam interessantes. Existem grupos que defendem a ordenação de mulheres e usam a Bíblia como argumento. Eles questionam se a escolha de Jesus pelos apóstolos deve ser interpretada como uma regra eterna, ou se foi uma decisão estratégica, considerando o contexto social da época. Faz sentido. Imagina só se a gente vivesse exatamente como na época de Jesus, seria bem diferente. Com certeza. E esses grupos argumentam que a gente precisa levar em conta o contexto histórico. Na época de Jesus, as mulheres eram socialmente relegadas a um segundo plano. E a escolha só de homens para o apostolado pode ter sido uma forma de garantir a difusão do cristianismo em uma sociedade patriarcal. Entendi. Então, na verdade, Jesus estaria até desafiando os costumes da época, ao dar tanta importância a figuras como Maria Madalena, certo? Exato. Inclusive, alguns teólogos defendem que Jesus, na verdade, elevou o status das mulheres em relação aos costumes da época. E a presença de diaconisas na igreja primitiva reforça essa ideia de que a participação feminina sempre foi importante no cristianismo. Interessante. Mas e os argumentos a favor da ordenação de mulheres hoje em dia, além dessa questão histórica? Um dos principais argumentos é que a exclusão da mulher do sacerdócio simplesmente não se encaixa mais nos valores da sociedade moderna. Afinal, vivemos em um mundo que busca cada vez mais igualdade entre homens e mulheres. E a Igreja Católica, como instituição tão influente, deveria refletir essa mudança. É verdade. A gente vê cada vez mais mulheres ocupando cargos de liderança na sociedade, na política, na ciência. Por que não na igreja? Exatamente. E essa exclusão acaba reforçando uma estrutura hierárquica e patriarcal dentro da igreja, que acaba se refletindo na sociedade como um todo. E quais as consequências disso na prática? Bom, além de perpetuar estereótipos de gênero, a proibição da ordenação feminina acaba passando a mensagem de que as mulheres são inferiores aos homens em questões de fé e liderança. Isso pode gerar um sentimento de exclusão e até de revolta em muitas mulheres católicas, que se sentem chamadas a servir a Deus. Puxa, faz muito sentido. É como se a igreja estivesse dizendo, você pode ser devota, pode participar, mas nunca vai poder liderar. É bem frustrante, né? Com certeza. E essa frustração pode levar muitas mulheres a se afastarem da igreja ou a buscarem outras denominações cristãs que já ordenam mulheres, como a igreja anglicana, E a como as mulher? igrejas protestantes. Caramba. Né? Então a gente está falando de um problema que afeta não só as mulheres, mas a igreja como um todo, né? Exatamente. É um debate que coloca em xeque a própria estrutura da Igreja Católica e a sua capacidade de se adaptar aos novos tempos. Realmente nos faz pensar, né? Mas e o futuro? O que será que vai acontecer com esse debate? A igreja vai mudar de posição? É difícil prever o futuro, mas o que a gente pode observar é que a pressão por mudanças está cada vez maior. Grupos como a Conferência de Ordenação de Mulheres têm ganhado força e visibilidade. E o debate sobre a igualdade de gênero tem se intensificado dentro e fora da igreja. Claro, porque não podemos esquecer o impacto do movimento feminista, que tem desafiado as estruturas de poder em diversas áreas da sociedade, inclusive na religião. Sem dúvida. E essa pressão social pode, eventualmente, levar a igreja a rever suas posições. Mas é importante lembrar que a Igreja Católica é uma instituição milenar, com uma estrutura hierárquica muito rígida. Mudanças profundas como essa levam tempo e exigem um debate amplo e profundo. É realmente uma questão complexa, que envolve tradição, interpretação da Bíblia e a própria estrutura da igreja. Mas, pensando no impacto prático, quais as consequências de manter essa proibição? Olha,
A gente já tocou nesse ponto, mas vale reforçar. A exclusão das mulheres do sacerdócio manda uma mensagem muito forte. E não só para as mulheres católicas, é como se a igreja dissesse que a liderança, a autoridade espiritual, é um domínio masculino. E essa mensagem ecoa para fora da igreja, né? Reforça a desigualdade de gênero na sociedade como um todo. Exatamente. É como se a igreja, mesmo sem querer, legitimasse a ideia de que as mulheres são menos capazes de liderar, de tomar decisões importantes. Isso impacta, por exemplo, a luta por igualdade salarial, combate à violência doméstica, a representatividade feminina na política. Caramba, é verdade. A gente não pode ignorar que a Igreja Católica tem uma influência enorme na sociedade e essa proibição acaba tendo consequências que vão muito além dos muros da igreja. Com certeza. E tem outro ponto importante. A gente está falando de um número enorme de mulheres que se sentem chamadas ao sacerdócio, que dedicam suas vidas à fé e que gostariam de servir a Deus e a comunidade. Como padres, negar essa possibilidade é negar a elas uma parte fundamental de sua vocação. É como dizer, sua fé é válida, mas você não pode exercer sua fé da mesma forma que os homens. É bem triste, né? Sim. É uma situação que causa muita dor e frustração, e a gente não pode esquecer que a Igreja Católica se coloca como uma instituição que acolhe a todos, mas como acolher plenamente as mulheres, se elas são impedidas de exercerem o sacerdócio? Realmente faz a gente questionar, né? E aí fica a pergunta, o que o futuro reserva para esse debate? Será que a igreja vai acabar mudando de posição? Olha, é difícil fazer previsões. A igreja tem uma longa história de resistência a mudanças, mas a gente também vê que ao longo dos séculos, a igreja se adaptou a novas realidades, a abolição da escravidão, a condenação do nazismo, o reconhecimento da liberdade religiosa, foram mudanças que levaram tempo, mas que aconteceram. Então, talvez a gente possa ter esperança de que a ordenação de mulheres seja uma questão de tempo, né? Quem sabe? A pressão por mudanças está crescendo, o debate está mais intenso, mas o mais importante é que esse debate continue acontecendo, de forma aberta e respeitosa, que a gente continue questionando, refletindo e buscando uma igreja mais justa e igualitária. É isso aí. E você que nos acompanhou nesse mergulho profundo, o que pensa sobre a ordenação de mulheres? Compartilhe sua opinião, continue essa conversa com a gente nas redes sociais. E até a próxima. Realmente coloca em questão essa proibição, né? Mas então, se a igreja se baseia na tradição, como explicar essas mulheres em posições de autoridade na igreja primitiva? Aí que as coisas ficam interessantes. Existem grupos que defendem a ordenação de mulheres e usam a Bíblia como argumento. Eles questionam se a escolha de Jesus pelos apóstolos deve ser interpretada como uma regra eterna ou se foi uma decisão estratégica considerando o contexto social da época. Faz sentido. Imagina só se a gente vivesse exatamente como na época de Jesus, seria bem diferente. Com certeza. E esses grupos argumentam que a gente precisa levar em conta o contexto histórico. Na época de Jesus, as mulheres eram socialmente relegadas a um segundo plano, e a escolha só de homens para o apostolado pode ter sido uma forma de garantir a difusão do cristianismo em uma sociedade patriarcal. Entendi. Então, na verdade, Jesus estaria até desafiando os costumes da época ao dar tanta importância a figuras como Maria Madalena, certo? Exato. Inclusive, alguns teólogos defendem que Jesus, na verdade, elevou o status das mulheres em relação aos costumes da época, e a presença de diaconisas na igreja primitiva reforça essa ideia de que a participação feminina sempre foi importante no cristianismo. Interessante. Mas e os argumentos a favor da ordenação de mulheres hoje em dia, além dessa questão histórica? Bom, um dos principais argumentos é que a exclusão da mulher do sacerdócio simplesmente não se encaixa mais nos valores da sociedade moderna. Afinal, vivemos em um mundo que busca cada vez mais igualdade entre homens e mulheres, e a Igreja Católica, como instituição tão influente, deveria refletir essa mudança. É verdade. A gente vê cada vez mais mulheres ocupando cargos de liderança na sociedade, na política, na ciência. Por que não na igreja? Exatamente. E essa exclusão acaba reforçando uma estrutura hierárquica e patriarcal dentro da igreja que acaba se refletindo na sociedade como um todo. E quais as consequências disso na prática? Bom, além de perpetuar estereótipos de gênero, a proibição da ordenação feminina acaba passando a mensagem de que as mulheres são inferiores aos homens em questões de fé e liderança. Isso pode gerar um sentimento de exclusão e até de revolta em muitas mulheres católicas que se sentem chamadas a servir a Deus através do sacerdócio. Puxa, faz muito sentido. É como se a igreja estivesse dizendo, você pode ser devota, pode participar, mas nunca vai poder liderar. É bem frustrante, né? Com certeza. E essa frustração pode levar muitas mulheres a se afastarem da igreja ou a buscarem outras denominações cristãs que já ordenam mulheres como a igreja anglicana e algumas igrejas protestantes. Caramba. Então a gente está falando de um problema que afeta não só as mulheres, mas a igreja como um todo, né? Exatamente. É um debate que coloca em xeque a própria estrutura da igreja católica e a sua capacidade de se adaptar aos novos tempos. Realmente nos faz pensar, né? Mas e o futuro? O que será que vai acontecer com esse debate? A igreja vai mudar de posição.
É difícil prever o futuro, mas o que a gente pode observar é que a pressão por mudanças está cada vez maior. Grupos como a Conferência de Ordenação de Mulheres têm ganhado força e visibilidade, e o debate sobre a igualdade de gênero tem se intensificado dentro e fora da igreja. E não podemos esquecer o impacto do movimento feminista, que tem desafiado as estruturas de poder em diversas áreas da sociedade, inclusive na religião. Sem dúvida. E essa pressão social pode eventualmente levar a igreja a rever suas posições. Mas é importante lembrar que a Igreja Católica é uma instituição milenar com uma estrutura hierárquica muito rígida. Mudanças profundas como essa levam tempo e exigem um debate amplo e profundo. É realmente uma questão complexa, né? Envolve tradição, interpretação da Bíblia e a própria estrutura da igreja. Mas, pensando no impacto prático, quais as consequências de manter essa proibição? A gente já tocou nesse ponto, mas vale reforçar. A exclusão das mulheres do sacerdócio manda uma mensagem muito forte. E não só para as mulheres católicas. É como se a igreja dissesse: a liderança, a autoridade espiritual é um domínio masculino. E essa mensagem ecoa para fora da igreja também, né? Reforça a desigualdade de gênero na sociedade como um todo. Exatamente. É como se a igreja, mesmo sem querer, legitimasse a ideia de que as mulheres são menos capazes de liderar, de tomar decisões importantes. Faz sentido. Isso impacta, por exemplo, a luta por igualdade salarial, o combate à violência doméstica, a representatividade feminina na política. Nossa, é verdade. A gente não pode ignorar que a igreja católica tem uma influência enorme na sociedade, né? E essa proibição acaba tendo consequências que vão muito além dos muros da igreja. Com certeza. E tem outro ponto importante. A gente está falando de um número enorme de mulheres que se sentem chamadas ao sacerdócio, que dedicam suas vidas à fé e que gostariam de servir a Deus e a comunidade como padres. Negar essa possibilidade é negar a elas uma parte fundamental da sua vocação. É como dizer, sua fé é válida, mas você não pode exercer sua fé da mesma forma que os homens. É bem triste, né? Sim, é uma situação que causa muita dor e frustração, e a gente não pode esquecer que a Igreja Católica se coloca como uma instituição que acolhe a todos. Mas como acolher plenamente as mulheres se elas são impedidas de exercerem o sacerdócio? Realmente faz a gente questionar. E aí fica a pergunta: o que o futuro reserva para esse debate? Será que a igreja vai acabar mudando de posição? Olha, é difícil fazer previsões. A igreja tem uma longa história de resistência a mudanças. Mas a gente também vê que, ao longo dos séculos, a igreja se adaptou a novas realidades, né? A abolição da escravidão, a condenação do nazismo, o reconhecimento da liberdade religiosa foram mudanças que levaram tempo, mas que aconteceram. Então, quem sabe a gente pode ter esperança de que a ordenação de mulheres seja uma questão de tempo. Quem sabe? A pressão por mudanças está crescendo, o debate está mais intenso, mas o mais importante é que esse debate continue acontecendo, de forma aberta e respeitosa. Que a gente continue questionando, refletindo e buscando uma igreja mais justa e igualitária. É isso aí. E você, que nos acompanhou nesse mergulho profundo, o que você pensa sobre a ordenação de mulheres? Compartilhe a sua opinião, continue essa conversa com a gente nas redes sociais. E até a próxima!